Olá, começa mais um Depois da Aula, um programa interdisciplinar produzido pelo FIANFAAN Centro Universitário e transmitido ao vivo às 5 da tarde pelo nosso canal do YouTube. O programa tem como objetivo trazer o conteúdo trabalhado em sala de aula para uma discussão aberta entre os demais cursos do Complexo Educacional FMU FIANFAAN. Neste espaço, os alunos compartilham suas experiências e dúvidas sobre um assunto. E no programa de hoje, vamos falar sobre grafite. O Depois da Aula começa agora. A arte do grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos. Muitas polêmicas giram em torno deste movimento artístico, pois de um lado o grafite é desempenhado com qualidade artística e do outro não passa de poluição visual e vandalismo. E para conversar sobre a arte do grafite, o nosso primeiro convidado é o professor de artes visuais, Alexandro Gomes dos Santos. Boa tarde, professor. Boa tarde. O grafiteiro e design Gustavo Cortelazzi. Boa tarde. O aluno de arquitetura Felipe Peliquian. Boa tarde. E os alunos Victor, de arquitetura, e Daiane, de jornalismo. Sejam todos bem-vindos ao Depois da Aula. Eu quero agradecer à nossa reitora, aos diretores, coordenadores aqui presentes e lembrar que vocês da plateia também poderão fazer as suas perguntas. O designer e grafiteiro Gustavo Cortelazzi, também conhecido como Verde, manda muito bem com seus trabalhos repletos de cores e com influências da natureza. Gustavo, conta pra nós como tudo isso começou. Começou pelo bairro. Eu desde criança dando volta pelo bairro, sempre me atentava às pinturas que tinha pela região. Eu moro perto do bairro do Cambuci, então lá tem é um berço muito forte da arte do grafite. E desde então me atentava muito às cores, às artes que vinham das paredes. E isso foi me atraindo muito e um dia tomei coragem de ir para a rua também. O professor Alexandro é mestrando em políticas públicas, graduado em artes visuais pela Universidade de Guarulhos. Trabalhou como oficineiro de grafite no governo do estado de São Paulo e hoje é professor do curso de artes visuais aqui na FMU. Professor Alexandro, também conhecido como Chuck, em parceria com o Núcleo de Estudos Étnicos Racionais, aqui o NERA, estão promovendo oficinas de grafite. Conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto, professor. Então, esse projeto começou com um convite da professora, a professora Maria, e ela me convidou, né? A gente participou junto, escrevemos e foi bacana trazer, porque misturou todos os cursos, né? A gente fez uma integração bem legal de todos os cursos e a gente está desenvolvendo uma prática do stencil no momento para a gente estar pintando o prédio 7 e até mesmo os outros prédios, no caso, né? Essa técnica do stencil começou aqui no Brasil com um grafiteiro chamado Alex Volari, que é o pai do grafite aqui no Brasil. E hoje em dia se espalhou, tem diversos artistas aí que usam essa técnica do stencil, né, que é uma técnica de molde vazado e é passado o spray nessa parte vazada, né, para sair a figura, no caso, a figura do stencil. Temos aqui também o Felipe, aluno de arquitetura do FIANFAAN, que desenvolve trabalhos lindos. Vamos começar falando dos trabalhos que você já fez aqui no FIAN? Vamos lá. O projeto chama T Urbana, é um projeto de conexão. O trabalho que eu faço é com linha e eu desenvolvo formas geométricas. Esse trabalho que eu desenvolvi na FIANFAAN, eu cheguei como um aluno qualquer, pedi autorização se eu tinha espaço para expressar a minha arte e foi automaticamente aceito pelos dois professores, que eram o Sidomar e a Adriana, que estavam no momento. Disso ela se propagou para as outras unidades, algumas outras unidades. Ai, que... E, Gustavo, agora a nossa equipe ela montou um vídeo com alguns dos teus trabalhos. Vamos conferir? Roda o VT.
trabalhos, hein? Você tem algum em especial, assim? Tem um que apareceu rapidinho aí, que era uma cidade do interior, que era um muro de uma casa abandonada, toda deteriorada, que já estava toda destruída. E era uma cidade que eu ia desde criança, então era um muro que já me interessava, foi um peixe que eu fiz lá. Nós temos também um VT com os trabalhos do Felipe. Vamos dar uma olhadinha também? Roda o VT. Bacana, hein, Felipe? Você tem algum preferido, assim? Tenho, fica na Vila Carrão, eu moro em São Bernardo, até meio distante, mas era amigo do Vitor e ele fez essa conexão e hoje ele não se encontra mais aqui, o rapaz que eu fiz o muro. E foi o trabalho mais expressivo e mais colorido que eu desenvolvi. Uma parede preta de fundo, então parece meio que um universo. Então, é o seu queridinho, assim. Isso, é o mais querido. E professor Alexandro, é muito bacana, né, essa relação entre os cursos da Escola de Comunicação. O que o senhor acha? Eu acho uma parceria bem bacana, né? Desenvolver o grafite dentro da universidade, na faculdade, né, no caso. E conseguir um espaço aqui dentro da arte urbana entrar dentro da faculdade é bem legal, porque tem diversos grafiteiros na sala e tem gente que tem muita curiosidade de conhecer um pouco da arte urbana. E trazer isso para a faculdade é bem satisfatório, exatamente por isso, né? De conhecer essa linguagem de rua, conhecer um pouco do Trawap, um pouco do Wild Style, um pouco do tag, e por que não um pouco da pichação, que conhecer através para mostrar essa letra, essa tipografia diferente, que a pichação ela se tornou grafite, né? Então é interessante conhecer isso daí. E falando sobre arte de rua, conversando nos bastidores, você disse que tem uma diferença entre pichação com X e com CH. Conta pra gente aí, qual é a diferença? Isso, a pichação com X é uma letra distorcida, que o pichador entende, o próprio grafiteiro entende pelo fato de ele fazer uma tag. Né? Tag significa assinatura, né? Que é uma letra distorcida. Inclusive, se a gente for analisar mesmo, existe uma grande diferença até da pichação de São Paulo, a pichação do Rio, a pichação da Bahia. Por exemplo, só voltando aqui, no caso eu fui para a Bahia e a pichação da Bahia, o rapaz ele começa com risco, ele faz a tag e ele continua o risco. Ou seja, ninguém pode fazer mais nesse muro além dele. Tem um pertencimento do muro. E aqui em São Paulo, como tem pouco espaço, o pichador ele se apropria do espaço e vai encaixando um do lado do outro. Isso daí a gente chama de agenda, né, no caso. E a diferença da pichação com X e a pichação com CH é exatamente isso. A pichação com X é o que o verdadeiro pichador da rua faz, né? E a pichação com CH é como se fosse um protesto no sentido de eu vou protestar sobre um determinado assunto e eu vou escrever lá no muro. Quando você escreve nesse muro, por exemplo, se você não tem a linguagem da rua, a letra vai sair comum. E essa letra comum, essa letra cursiva, esse manuscrito que todo mundo entende, é a pichação com CH. Né? Eu tenho um coletivo na Zona Leste que se chama Arte e Cultura na Quebrada. E outro dia eu estava com a camiseta, né? E um aluno olhou para mim, professor, quebrada está escrito com K. Exatamente isso. O pichador, ele escreve picho com X, não com CH. Né? Então, tem isso. Eles tentam manter essa diferença de escrever errado, entre aspas, de propósito. Né? Essa é a linguagem da rua. Então, há uma comunicação especial entre eles, né? Com certeza. Né? O pichador, ele entende o que ele escreve e o grafiteiro, ele também entende. Né? Não tem como negar a origem, porque geralmente, pelo menos a maioria dos grafiteiros já riscou uma parede. Né? Enfim, eu não tô defendendo a atitude, mas eu estou defendendo a tipografia, né? Esse novo tipo de escrita urbana, que
querendo ou não, virou marca, camiseta, virou, por exemplo, na própria camiseta do Corinthians tem a letra da pichação. Né? Enfim, é isso. E Gustavo, conta pra gente como é que começou o seu interesse por street art. Como eu disse antes, desde quando eu era criança, andando pela rua, andando de bicicleta, de skate, me atentava pela região, tinha muito. Eu achava sempre isso muito interessante, foi uma coisa que eu sempre tive vontade, mas nunca tive coragem. Até que em 2006 eu criei coragem, juntei meia dúzia de tinta, tinha látex, rolinho, e fui pra rua fazer o primeiro grafite. E depois disso foi uma mudança muito grande, que eu vi que eu era capaz e que eu tinha que fazer isso mesmo, que eu tinha que seguir isso. Foi uma terapia e foi uma das melhores escolhas que eu fiz. E qual foi o primeiro, assim? Que tava Primeiro foi num tapume de uma construção. Eu escrevi Gustavo, e de amarelo com um contorno verde. Lembro até hoje, tinha uns predinhos embaixo, assim. Pra já começar bem, né? Tipo, cheguei, Gustavo. Sou eu mesmo. E Felipe, você acredita que o grafite ele pode trabalhar em conjunto com a arquitetura? Acredito na forma estética de uma obra, na forma plástica, eles podem trabalhar em conjunto, porque o grafite ele nada mais, nada menos que um desenho. Esse desenho você pode atingir profundidade e dimensões surreais. Eu acho que nesse aspecto ele entra em conjunto. Tem totalmente a arquitetura, você expressa uma história, você expressa uma emoção, você quer dialogar o ser humano com o espaço. E o grafite, ele quer fazer essa intervenção urbana na pessoa, ele quer trabalhar junto com você de acordo com o seu espaço. O muro, ele não está ali à toa para nós, ele está ali querendo te passar uma expressão, uma mensagem que pode retratar automaticamente a sua vida, algo que você esteja passando, ou emocional, ou alegrias, algo que você queira passar. Então, e muitas pessoas podem se identificar também, né? E acontece muito disso. Total. Nenhuma arte, a grande maioria não está ali em vão. Peguei minha lata de tinta e vou lá fazer um grafite. Não é assim que funciona automaticamente. Você está ali para expressar algo que você quer demonstrar para uma sociedade. Você tem muito guardado dentro de você que você quer compartilhar com as pessoas a sua ideia, a sua ideologia, totalmente o seu pensamento. E, professor, na sua opinião, para ser um bom grafiteiro, precisa ter nascido com o dom do desenho ou é uma coisa que dá para ser adquirida dentro de uma sala de aula? Eu aplico uma disciplina chamada Formas de Pensar o Desenho. Né? Essa disciplina mostra exatamente essa questão. Tem muito aluno que chega no primeiro dia de aula e fala: professor, eu não sei desenhar. Né? E isso daí pega muito. O Picasso, muito velhinho, ele falava que não sabia desenhar. Né? E é um criador do cubismo. O que acontece? Para você ser um grafiteiro, você não precisa saber desenhar. Né? Tem muitos exemplos disso, né? Como Zezão, enfim, Boleta e diversos outros grafiteiros, né? Enfim, que faz a arte, expressa seu sentimento lá, joga tinta, né? E você não precisa ter uma linguagem, um desenho figurativo, né? Basta você fazer um desenho abstrato com tinta, jogar tinta, sentir, ou pegar a mão, lambuzar na parede, né? É sentir a obra. Você não precisa necessariamente ser um belo desenhista, um cara que domina, um cara que tem uma habilidade de luz e sombra, perspectiva, né? De saber onde passa a linha do horizonte. Você não precisa disso. Basta você pegar a tinta, um spray, né? Um latex, um esmalte à base d'água e jogar no muro e sentir, né? Deixar fluir, né? Que eu acho que isso que importa, né? No momento quando você está fazendo o grafite lá, né? Por exemplo, existem grafiteiros ou pessoas que fazem intervenção, no caso. Eu admiro muito um trabalho de um rapaz chamado Alexandre Orion. Eu achei bacana que ele pegou o carro, ele solta uma espécie de fuligem, né? Acho que os colegas aqui conhecem. E ele pegou um paninho com água e saiu limpando, né? E fez, se eu não me engano, 3.000 caveiras. Né? É uma intervenção urbana que lembra muito o stencil de longe, né? Que é aquela questão do positivo e negativo. E, se eu não me engano, ele foi até aluno daqui também. Né? E eu acho que é interessante citar. Né? Eu acho que você não precisa saber desenhar, basta você se expressar. Né, o próprio Pollock mesmo, que jogava tinta no chão,
né? Então, tem diversos artistas que chega e já tem aquilo lá dentro dele, né? Aquela força, né? De fazer um desenho abstrato, né? E só precisa de oportunidade de chegar na parede e jogar, pegar a parede como suporte e se expressar. Expressão, né? Expressão, resumindo, expressão. Como o livro do Gombrich, né? Do História da Arte, né? Desde das pinturas rupestres, lá colocava a mão e jogava lá sangue, né? No caso por cima, tirava a mão, ficava uma espécie de stencil, né? Então já existia desde os homens das cavernas, né? E hoje em dia só mudou o suporte, né? O material, enfim, foi isso, né? O homem sempre precisou se expressar de alguma forma. E nas suas expressões, Gustavo? Vimos que você se inspira na natureza e tal. Queria que você explicasse um pouquinho quais são suas influências e por quê. E o do seu apelido também, Verde. O apelido Verde começou na faculdade, onde todo o meu material, desde a lapiseira, estojo, fichário, era verde. Tem um porquê um pouco de time por aí, mas não vou continuar isso, senão já vai ter pessoas contra. Então, assim, e o lance de trabalhar um pouco com natureza, animais, que eu tenho feito bastante, é a falta de natureza. Principalmente em São Paulo, né? Que a gente tem uma cidade cinza, caótica, de trânsito, e eu sinto muito falta disso, entre outras coisas, desmatamento, animais sendo mortos a troco de marfim. Então eu tento trabalhar um pouco isso, assim, um pouco que eu sinto falta e jogar de uma forma colorida por aí. Então, tipo assim, tá faltando uma árvore, vamos grafitar uma, né? Exato, tipo, a gente poderia cria ser uma árvore aqui, né? Sim. Então. E isso é legal a gente apropriar de alguns espaços na cidade que causam alguma intervenção. Uma vez eu peguei um fundo de uma casa que ela era bem geométrica, quis representar um aquário gigante. Lógico, um aquário, você não deve manter um peixe dentro de um aquário, mas tudo bem, foi o que tinha no momento e ficou muito interessante, assim, bem legal. Uma parede bem grande no bairro. Que legal, quero ver depois. Tá bom. E, Felipe, vamos falar um pouquinho sobre teia urbana. Vamos lá. A teia urbana surgiu em um momento da minha vida de se reinventar. Passava por uma fase, eu andava de skate, eu precisava me reinventar profissionalmente. E também mudar a realidade. A teia urbana surgiu no meu quarto. Tive a ideia, eu tinha uns barbantes em casa. Na verdade, eu fui no Centro Cultural fazer um trabalho da faculdade, conheci um coletivo que ensinava um grupo a fazer mandala de barbante e vareta. Você chegava no Centro Cultural e sentava e aprendia. E isso eu conversei com eles, criamos uma conexão, fui para minha casa. Chegou lá, tinha uns barbantes da minha mãe, passou 3 meses, eu olhei minha parede e falei, vou pregar. Se der certo, eu vou pra rua. Falei com a minha mãe ficou louca, porque eu ia pregar a parede que ela tinha acabado de pintar. E é uns 60, 70 pregos que eu utilizo. Deu certo, a minha ideia já era que eu quero trabalhar com arquitetura. Era o princípio. Eu falei, vou fazer intervenção urbana. Saí pra rua, fiz um trabalho, deu super certo. Meus amigos me ajudou a eu criar uma identidade. Não ficou legal aqui, faz ali, faz isso, faz aquilo. Eu acabei criando algo único e particular. Disso, eu criei o conceito de conexão. Eu acredito que a vida é uma conexão. Desde o cosmos até os tempos de hoje. Hoje nós estamos através de uma conexão. A tecnologia, ela move uma conexão, então meu trabalho retrata muito isso. E é uma arte totalmente voltada a deficiente visual, que na rua ele tem o tato. Ele passa, alguém avisa que tem uma arte, ele pode passar e interagir com esse trabalho. E os pregos significam pontos e conexões. Cada ponto é um afirmamento de uma conexão. As cores que eu utilizo normalmente o azul, que é o do pensar, o amarelo, que é o espírito. Eu sempre trabalho corpo, alma e espírito. Sempre tento as cores? Isso, eu tento sempre brincar com essa relação. Eu sempre brinco, falo com meus amigos, pense com o coração. Eu acho, o meu trabalho retrata muito isso. Pense com o coração, que você não cria tanta maldade no mundo. Você cria mais sentimentos e mais arrogância, porque isso requer muito do seu dia a dia. Uma cidade caótica deixa você meio estressado com a vida. Nada mais, nada menos que é seu cérebro pensando, acumulando tantas energias. Então você pensa com o coração que ele esvazia tudo isso para você.
Então o trabalho retrata meio que isso. É uma abstração. E se você pudesse falar assim, defina a sua arte em uma palavra, seria conexão ou não? Conexão, Conexão. 100%. Legal. Vitor, você gostaria de fazer uma pergunta para o Felipe? Eu gostaria de fazer alguma observação? Bom, boa tarde para todo mundo. Eu tô junto com o Felipe desde o comecinho, quando ele começou a fazer as coisas no Você quarto. faz parte do Nera também? Eu faço parte junto com ele da Teia Urbana. Depois que ele firmou o conceito, eu indiquei o estúdio do Tito, que era um amigo meu, tatuador, hoje ele já faleceu. Mas graças a ele, muita coisa aconteceu. A Teia começou depois daí, muita gente aparecer, coisa comercial. A rua também começou a crescer Então, muito. vocês trabalham juntos, como é Sim. que funciona? Eu já tô puxando para outro lado, mas pro lado da arquitetura, eu desenvolvo móveis, eu tô mais com produto, marketing. Então, mas eu sou o braço direito dele, tô sempre junto, aprovo tudo, a gente briga, a gente discute, mas para tudo sair do jeito que precisa ser. E a arquitetura ajudou muito nisso. A minha pergunta, particularmente para você, Gustavo, você se inspira na natureza para fazer isso. Eu achei interessante você comparar a cidade, até porque a gente é apaixonado pela cidade. E eu queria saber onde você mais gosta de concentrar os seus trabalhos. Onde você acha que na cidade mais falta esse verde, essa natureza? Legal. Eu tento buscar lugares deteriorados. Eu acho que a cor se encaixa muito bem com os espaços, às vezes cinza, ou às vezes meio de... Hoje em dia você pega algumas paredes que tá com queimaduras atrás, né? Que tem... Então eu acho que isso é os espaços mais interessantes. Às vezes nos bairros meio distantes, assim, é legal também que dentro de um monte de, sei lá, às vezes de favela, isso daí é legal. Então acho que é desse ponto que eu acho que dá para trabalhar bacana. E você muda o espaço, né? O ambiente de uma pessoa. Às vezes a dona da casa, ela fica olhando para aquilo. Eu já vi gente chorar ao ver uma pintura. Então isso é muito legal. E você já grafitou só aqui em São Paulo ou tem outros estados? Tal? Não, eu já pintei em outros lugares. Eu cheguei a pintar no Rio de Janeiro, fora do Brasil pintei no Chile, nos Estados Unidos. Para onde eu vou, para outras cidades, no estado de São Paulo mesmo já pintei. Para onde eu vou, eu tento levar minha mochilinha com E você chegou a morar fora, né? Morei fora. Onde você morou? Eu morei nos Estados Unidos. Estados Unidos. E quando você voltou de lá, o que você trouxe, assim, da arte? Eu acho que eu tive um pouco mais de coragem para experimentar cores. Antes eu já trabalhava assim, só que a minha morada fora foi uma divisão. Foi um lance de eu colocar um pouco mais de técnica, ter um pouco mais de calma para pintar, não pinto mais em 3, 4 horas apenas, dependendo do muro. Levo 2, 3 dias. Então isso foi eu senti uma grande divisão, assim, antes de ter morado fora. E depois foi bem isso, um lance de ter sentido muita coisa nessa viagem e querer enriquecer mais o trabalho com cor e técnicas. Sua visão mudou, então, com relação à certeza. arte brasileira, depois que você foi para fora? Com certeza. A arte brasileira é única, a arte de São Paulo é única, com o lance da pichação e entre outras coisas. A arte brasileira, do brasileiro mesmo, ela é muito forte e muito rica. Tanto que muita gente que vai para fora que tem a visão, né? De que os Gêmeos é bom, foi visto muito lá fora. Aqui mesmo dentro a gente não tinha tanto apreço pelas obras deles e de tantos outros que estão lá fora também tentando mostrar isso. Você acredita que está tão no nosso cotidiano, assim, do brasileiro, do paulista, que passa todos os dias o trânsito, que vê, acaba ficando costumeiro, mas não é costumeiro. Sim, né? com certeza, Aí vem Hoje alguém em de dia, fora. infelizmente, a gente está costumeiro com tinha um grafite e não tem mais um grafite. Exatamente. Mas é bem costumeiro, com certeza. Isso é uma coisa muito forte, é muito tradicional de São Paulo. Anos 70, anos 80, foi muito forte isso, então é costumeiro, sim. Paulista, principalmente. Ai, que bom que é, né? Pelo menos tá com a gente. Com certeza. Daiane, você gostaria de fazer uma pergunta ao professor Alessandro? Eu queria saber, professor Chuck, qual é a importância, o que a sua oficina proporciona para o aluno que faz parte dela? Eu acho que o aluno entra lá com sede de conhecimento, sabe? Sobre a técnica do grafite e eles acabam indo com curiosidade sobre pichação. Também tem muita pergunta sobre isso, né? A pichação em São Paulo é muito forte
E eu acabo falando também, mas é sede de conhecimento sobre arte urbana, né? Essa questão de estar apagando os grafite, eu acho que deu um up a mais ainda. O grafite era bem conhecido, bem forte aqui em São Paulo, mas aí se arrastou pela mídia essa questão de apagar o grafite da 23 de maio, inclusive apagou o meu, né? Mas enfim, apagou, depois a gente faz de novo, né? E eles vão mesmo para conhecer mesmo essa questão de letras, de tipografia, de criação de personagem, né? Como eu uso o spray, como é que é o cap, se tem um traço grosso, traço fino. Eles vão com curiosidade e sede de conhecimento. Isso daí é muito enriquecedor, porque os olhos brilham, né? Brilha no sentido, eu quero aprender e eu olho e falo, eu estou no lugar certo, né? E a faculdade ter aberto esse espaço foi uma vitória, né? Assim, lógico que a faculdade já sempre abriu espaço, mas vai crescer bem mais aqui dentro, né? Essa questão de arte urbana, tanto é que tem vários ex-alunos aqui presentes, né? E com um repertório muito grande. Eu estou até admirado, parabéns pelo trabalho, né? Porque isso daqui que você faz, nessa questão da linha, de tocar, né? Fantástico o trabalho Obrigado. de vocês. E o seu também, vejo, o seu. Né? Eu queria parabenizar os colegas aqui por estar representando o grafite, e representou o grafite dentro da faculdade, e agora está representando lá fora. Parabéns, e é isso. Ai, gente, eu tô adorando aqui conversar com vocês sobre grafite, mas o nosso primeiro programa sobre o tema vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no estúdio, de você que acompanhou a gente ao vivo pelo YouTube. E não perca, na próxima terça-feira, dia 2 de maio, tem mais grafite. Imagens da oficina do professor Alexandro, entrevista com os alunos da oficina e muito mais arte. Aqui no nosso canal, no Depois da Aula. Eu espero você.